capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Vamos ler até o versículo 10. Eu vou ler lá na tela. Se a letra está maior. A Bíblia diz que Moisés era da idade de 120 anos quando ele subiu no monte e ali ele morreu. O escritor diz que os seus olhos nunca tinham escurecido. Mas eu não cheguei nem na metade disso. Estou sentindo que a letra da minha Bíblia está diminuindo cada dia. Mas Deus vai ter misericórdia de nós. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, que era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de, antes de entrar em alguns detalhes desse texto, que não é novidade para ninguém, todos nós conhecemos a história da salvação de Zaqueu, mas eu gostaria de olhar para esse texto a partir do pensamento dos resultados de um encontro com Jesus. Quais são os resultados que nós vivemos após o encontro com Jesus? Nós temos periodicamente trabalhos especiais, congressos, cultos, e todos estes cultos nós dizemos que estamos indo para um encontro com Jesus. Algumas vezes nós cantamos dizendo que nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Mas este encontro que nós marcamos e viemos para Ele, quais os resultados que eles produzem em nós?
na nossa vida diária? Quais os resultados que nós vivenciamos após esse momento que nós mesmos chamamos de encontro com Deus? Nós vamos perceber que onde Jesus passava, uma multidão sempre estava acompanhando. E é importante nós fazermos uma observação que em momentos como esses, de encontros, que esta multidão, era muita gente, teve com Jesus, o resultado parece que foi bom apenas para o momento do encontro. O que sucedeu após, ou o resultado, foi algo comum, corriqueiro e até desastroso. Eu quero que os irmãos se lembrem comigo daquele episódio, e nós já vamos voltar para o texto, em que Jesus diz aos seus discípulos, porque a multidão estava 3 dias acompanhando Jesus sobre os montes, e Jesus diz: dai-lhes voz de comer. E cada um tinha uma desculpa. Um disse assim: nós não temos nada. Outro disse: 200 dinheiros de pão não basta para alimentar, é muita gente, era 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Mas tem aqui um moço que tem 5 pães e 2 peixes, mas ele já dá o resultado disso. Diz: mas o que significa isso para tanta gente? Isso aqui não quer dizer nada. Mas os 5 pães e 2 peixes foram para as mãos de Jesus. Jesus dá graça, ele reúne aquela multidão e manda os discípulos distribuir. Os 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram pães, comeram peixes, se alimentaram, mataram a fome, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Ao ver e vivenciar esse milagre, a multidão ficou encantada com Jesus. Disse: encontrar com Jesus é bom, estar com Jesus é bom, porque Jesus resolve os nossos problemas, Jesus nos dá pão para comer. E Jesus, tendo a percepção de que esse encontro gerou neles apenas um interesse passageiro de uma bênção momentânea, Jesus tratou de corrigir isso e disse assim: os vossos pais comeram o maná no deserto, foi Deus quem deu. O maná era um milagre diário que Deus enviava no deserto para Israel. Os vossos pais comeram do pão do milagre, mas eles morreram. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta viverá para sempre. Mas eles não gostaram do que ouviram de Jesus. Alguém disse assim: esse discurso aí não me agrada. E cada um procurou o caminho, já estava com a fome saciada, o problema da fome estava resolvido. Cada um vai para a sua casa, e sobraram somente os discípulos, e um deles disse assim: duro é esse discurso, quem pode suportar? Jesus diz a esse discípulo: queres se retirar com eles? E ele disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então esse encontro era uma multidão, era 5.000 homens, não está na contagem das mulheres, não está na contagem das crianças, uma estimativa de no mínimo 15.000 pessoas que foram para o encontro com Jesus, caminharam 3 dias com Jesus e desfrutaram apenas de uma bênção física e não puderam desfrutar de uma bênção espiritual e eterna. Jesus
Ele quer, no nosso tempo, não apenas tratar das nossas necessidades físicas, emocionais, mas Jesus, Ele quer um relacionamento íntimo e profundo com quem se propõe a se encontrar com Ele. Por isso, não basta apenas dizer: eu achei a Jesus, eu encontrei a Jesus, eu tive um encontro com Deus. Mas para nós, o que esse encontro promoveu, quando nós saímos dele, quando nós voltamos para a nossa rotina diária, quando você sai do ambiente do encontro e você vai para o ambiente do seu lar, da sua família, do seu trabalho, dos seus estudos, dos seus relacionamentos, o que esse encontro promoveu em você, o que esse encontro promoveu em mim. E por que nós estamos dizendo isso? Porque muitos, eles se emocionam com o momento do culto, mas acabou o culto, também encerrou naquele momento o relacionamento, e as pessoas voltam às suas práticas diárias e não há mudança nenhuma. Nós temos aqui no texto que lemos um publicano chamado Zaqueu. Ao saber que Jesus ia passar por Jericó, e ele vê a multidão e Jesus no meio, ele tem uma ideia: subiu num sicômoro, numa figueira brava, para ver quem era Jesus. Certamente ele ouviu falar de Jesus, mas agora ele quer ver quem é Jesus. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um alto funcionário do Império Romano. Quem é Zaqueu? É um homem importante e rico. Quem é Zaqueu? Zaqueu não é um cobrador de impostos que vai na porta batendo palma e para receber. Não, ele é o chefe de quem faz isso. Ele é uma autoridade. Ele é o chefe dos publicanos. É ele quem comanda a classe dos cobradores de impostos. É ele quem recebe daqueles que já receberam, daqueles que já defraudaram os pobres e os necessitados, e daquilo que chega em suas mãos, ele passa a ter um enriquecimento ilícito. Zaqueu está rico, mas a sua riqueza não é fruto do seu trabalho, não é fruto do suor do seu rosto, não é fruto da vida honesta e digna de trabalho que ele tem. Não, ele é literalmente um homem que defrauda, rouba, e por isso ele enriquece. Esse homem, é ele quem quer ver Jesus, é ele quem sobe numa figueira brava, é ele quem tem o desejo de saber quem é Jesus. E eu quero destacar aqui duas coisas. Primeiro, um ponto positivo e um ponto negativo em ver Jesus. Primeiro, qual é o ponto positivo de Zaqueu querer ver Jesus? É porque ver Jesus é coisa boa. Jesus é Senhor. Embora ele não sabia dos atributos de Jesus, que não conhecia ainda, mas Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é perdoador de pecados, Jesus é o Verbo que se fez
fez carne. Jesus é o pão da vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é a porta, Jesus é Senhor, Jesus ele é tudo aquilo que as Sagradas Escrituras já nos revelam acerca dele. Ele quer ver Jesus. Talvez ele ouviu algum testemunho, talvez ele ouviu alguém falar de Jesus, e agora ele quer ver Jesus. Esse é o ponto positivo de ver Jesus. Mas tem um ponto negativo. Ele apenas quer ver Jesus. Ele quer um encontro sem compromisso. Ele quer um encontro sem relacionamento. Ele quer um encontro, mas não quer se relacionar com Jesus que ele quer ver. Ele quer ver. Talvez movido pela curiosidade, talvez, porque muita gente seguia Jesus, as multidões estavam com Jesus, e no meio da multidão tinha gente de toda a espécie e de toda a natureza. No meio da multidão tinha pessoas que só queriam receber alguma coisa de Jesus, uma cura, um milagre, alguma coisa que Jesus pudesse oferecer. No meio da multidão tinha fariseus, tinha saduceus, que eram aqueles que queriam apanhar Jesus em algum erro, em alguma falha. Eles eram os críticos do ministério de Jesus. No meio da multidão tinham aqueles que tiveram a revelação de que ele é o Cristo, e por isso o seguiam, o acompanhavam, como era o caso de Matias, que é um anônimo que seguiu a Jesus em todo o seu ministério, e quando Judas morreu, ele foi escolhido para substituir Judas, porque um dos critérios era andar com Jesus em todo o tempo, e esse homem andou com Jesus o tempo todo. Agora, no meio da multidão, tinha os curiosos, e eu penso que Zaqueu pertence a esse grupo. Ele é um curioso, ele não quer relacionamento com Jesus. Eu subo na figueira, eu vejo quem é Jesus. Jesus é bom, Jesus multiplica pão, multiplica peixe, cura doente, Jesus resolve o problema das pessoas. Não é por acaso que as multidões estão com ele, acompanhando ele. Mas o propósito de Zaqueu não é se relacionar com Jesus. Eu vou para esse encontro, subo na figueira, vejo Jesus, mas o problema não é ver Jesus, é o que fazer depois de ver Jesus. É o que fazer depois desse encontro com Jesus. Aí ele vai, e a mente de Zaqueu, ela pensa assim: eu vejo Jesus, conheço Jesus, porque esta palavra conhecer, ela pode ter várias interpretações. Se alguém perguntar para mim assim: você conhece o presidente do Brasil? Eu vou te responder: eu conheço. Mas conhece como? Conheço que eu ouvi falar pelas redes sociais, pela televisão, pelos jornais. É assim que eu conheço ele. Agora, se você perguntar: você conhece a sua esposa? Eu conheço porque convivo há quase 30 anos. O nível de conhecimento é diferente. Existem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas conhecem à distância. Conhecem com uma distância muito grande. E estão dizendo que conhecem. Zaqueu, ele quer conhecer a Jesus do alto da figueira. Eu vejo, mas ao descer da figueira, eu volto para as minhas práticas de pecado. Eu subo na figueira, vejo Jesus, conheço Jesus, depois eu desço da figueira e volto a enriquecer de maneira ilícita. Eu vejo Jesus, subo na figueira, conheço Ele, vejo Ele, me sinto aliviado, com a falsa sensação de que ver Jesus, conhecer Jesus, estar em um ambiente que Jesus está, ameniza os meus pecados. Isso não resolve o problema do nosso pecado.
não ia resolver o problema de Zaqueu. Ele queria conhecer Jesus assim. Agora, irmãos, é importante nós observarmos que Zaqueu, ele sobe na figueira, ele vê Jesus, ele quer conhecer a Jesus, mas a mente dele está pronta. O que eu vou fazer a hora que eu descer da figueira? Primeiro, volto para a minha vida de pecado. Segundo, volto a enriquecer de maneira ilícita. E terceiro, que é o mais sério, volto a trabalhar com o inimigo. Porque Zaqueu literalmente trabalhava com o inimigo. Ele era um funcionário de Roma. Zaqueu era funcionário de Roma, que era um império que era inimigo de Israel. Era um forte inimigo do povo de Deus. Então ele desce da figueira, vê Jesus e volta a trabalhar com o inimigo. Parece que os nossos dias têm uma relação muito profunda com isso. Porque em alguns casos, e nós não estamos generalizando de maneira alguma, toda generalização ela é perigosa e nós não podemos fazer isso jamais. Porém, algumas pessoas, elas vêm para um encontro com Jesus, e ao sair do encontro que disse ter com Jesus, elas vão trabalhar com o inimigo. Empresta a boca para o inimigo, empresta a vida para o inimigo, presta seus serviços para o inimigo, e dizem assim: acabei de vir de um encontro, que coisa linda, foi maravilhoso, Deus trabalhou, Deus operou maravilhas, você viu que culto extraordinário, que culto maravilhoso, e a gente está testemunhando, que culto maravilhoso. Mas aí a pessoa desce da figueira e volta a trabalhar o inimigo. Eu conheço muitas pessoas que ao sair de um encontro, que ele disse que foi um encontro com o Senhor, foi trabalhar com o inimigo. E a Bíblia tem alguns exemplos disso, e Judas é um deles. Judas estava sentado na mesa em que foi servida a refeição de Páscoa, e a primeira ceia, e é lindo estar sentado na mesa com Jesus, mas o problema não é problema nenhum estar sentado na mesa com Jesus. O problema é o que se faz quando se levanta da mesa. O problema é que daqueles que estavam sentados na mesa, 3 deles foi para a oração com Jesus lá no Getsemane e dormiram. 8, no meu ponto de vista, e olha, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer que esse ponto de vista é meu, tá? A Bíblia não diz isso, pelo amor de Deus. Não vai dizer, ó, pastor Wagner disse que a Bíblia diz isso. Isso aqui é coisa minha. 8 não prestava nem para ir dormir dentro do Getsemane, porque Jesus disse assim para eles: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Aí ele levou Pedro, Tiago e João com ele. No meu ponto de vista, aqueles 8 não servem nem para dormir com Jesus no Getsemane. Aí Jesus levou Pedro, Tiago e João, dormiram lá. 8, com 3 dá 11, está faltando 1. E esse que está faltando não está sentado com os 8 e não faz parte dos 3 que foram com Jesus. Aonde ele está? Ele foi trabalhar com o inimigo. Embora isso era um plano de Deus, embora precisava se cumprir as Escrituras, embora tudo isso era necessário que acontecesse, mas ele comeu com Jesus, mas beijou a face de Jesus para assinalar quem deveria ser preso. Então são pessoas que saem de um encontro com Jesus para um trabalho contra Jesus, embora o resultado foi a salvação da nossa alma, nós não temos dúvida nenhuma disso. Agora, irmãos, essa é a visão de Zaqueu. Ao descer da figueira, voltar a trabalhar com o inimigo.
Mas o que Zaqueu não sabia é que Jesus viu ele primeiro. A Bíblia diz que Jesus viu e o chamou pelo nome e disse assim: Zaqueu, desce. E eu gosto dessa expressão. Irmãos, como eu vibro quando eu leio essa expressão. Jesus disse assim: desce depressa, não demora não, desce depressa. Por que Jesus manda ele descer depressa? Porque Jesus tem pressa para salvar o pecador. Por que Jesus manda ele descer depressa? Porque o pecador não pode se demorar ao chamado do Mestre. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu desceu, apressando-se desceu. Olha, ele desceu depressa, ele acelerou o passo e o recebeu com júbilo, com alegria. Mas o versículo 7 diz assim: vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eu vou repetir: e vendo todos isso. Não é pouca gente não, irmãos. Lembra que o texto diz que uma multidão? E vendo todos, é assim que está escrito, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um pecador. Isso aqui me assusta, irmãos. Sabe por quê? Sempre haverá alguém que não vai concordar com o que Jesus está fazendo. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. Sempre haverá alguém que não concorda com o que Jesus faz. Sempre haverá. Mas eu disse que isso aqui me assusta. Eu me assusto porque eu disse que sempre haverá alguém, mas aqui diz que todos. É unânime. Todos murmuravam. Todos estavam contra o que Jesus estava fazendo. Todos estavam contra a atitude de Jesus, porque Jesus abandonou a multidão para dar atenção para uma pessoa. Isso é um desprezo. Tanta gente precisando. Agora Jesus vai para a casa de um homem com tanta gente. E essa multidão, o que será da multidão? Mas eu quero dizer uma coisa: tudo que Jesus faz está certo, tudo que Jesus está fazendo está correto, ainda que eu não entenda, ainda que dentro de mim eu diga, parece que está errado, parece que está errado na minha visão, na minha ótica, mas Jesus não erra, Deus não erra, e tudo que Deus faz é para dar glória ao nome dele. Eu não faço parte de todos que murmuram. Eu não faço parte de todos que dizem Jesus está errado no que está fazendo. Eu faço parte daqueles que dizem Jesus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A intenção dele era descer da figueira e voltar a trabalhar para o inimigo, mas Jesus disse assim: eu vou mudar esse negócio. Jesus disse assim: eu quero ir na tua casa, eu quero conhecer a tua casa, eu quero saber como é a tua casa, eu quero dormir na tua casa, eu quero pousar na tua casa. É estranho, irmãos, porque um convite desse sempre parte do anfitrião. Esse é um convite atípico. Jesus está se convidando. Não foi o dono da casa que disse: Senhor, entra na minha casa. Mas é Jesus dizendo assim: eu quero ir na tua casa, eu vou na tua casa, eu vou entrar na tua casa, eu vou pousar na tua casa. Desce depressa, acelera os passos. E apressando-se ele desceu
ele recebeu Jesus na sua casa. Aleluia! E todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Haverá momentos que todos vão murmurar, haverá momentos que todos vão dizer: isso não está certo, não era para ser assim, não era para ser desse jeito. Mas o que importa é o que Jesus está querendo fazer dentro daquela casa. Aleluia! O que importa é o que Jesus planejou para fazer dentro daquela casa. O que nós fazemos depois de um encontro com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes eu fico com os meus sentimentos divididos, irmãos, porque nós temos cultos maravilhosos. Deus fala conosco, Deus envia a sua palavra. Nós temos momentos especiais, congressos que às vezes a gente pega as fotos e vai relembrando assim. A gente vê a lágrima dos crentes, a alegria dos crentes, o fervor dos crentes, o glória a Deus dos crentes, a língua estranha dos crentes. Mas parece que tudo se resume àquele momento, depois acabou. Ao sair dali, tudo volta ao normal, à rotina normal. Zaqueu estava nesse pensamento: eu desço, volto a trabalhar com o inimigo, continuo enriquecendo, continuo vivendo os meus pecados. Jesus disse: não, eu vou na tua casa. Mas Senhor, todo mundo vai ficar contra, não tem problema, eu vou na tua casa. Mas se todo mundo disser que o Senhor está errado, não tem problema, o que eu faço é certo, eu vou na tua casa. E se todos murmurar aqui, murmurem todos, eu vou fazer o que precisa ser feito. Murmurador não pode impedir o que Jesus escolheu para fazer e decidiu fazer. O que ele decide fazer será feito. A glória dele, a honra dele é para o nome dele. Deus seja louvado para sempre. Sabe como eu imagino, irmãos? Alguém no meio daquela multidão dizendo: tanta gente boa aqui no nosso meio. Jesus vai na casa de um homem ruim desse? Tanta gente honesta. Jesus vai entrar na casa de um ladrão? Tanta gente boa. Jesus entrou lá. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado. Esse texto bíblico ele oculta de nós o que aconteceu dentro da casa. Mas ele diz o resultado do encontro. De repente, Zaqueu se coloca de pé. Eu não sei onde ele estava sentado, mas o versículo 8 diz assim: levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou ao pobre metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Aí Jesus olhou para ele e disse: hoje vem salvação a esta casa, pois esse também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que ele queria era ver Jesus, mas tudo que Jesus queria era salvar ele e a sua casa. Tudo que ele queria era um encontro casual, mas Jesus queria um relacionamento duradouro, que o faria
um cidadão do céu, e esse encontro fosse para a vida eterna. Eu vou encerrar, irmãos, mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que Deus ministrou ao meu coração. A nossa vida não muda quando nós entramos aqui. Pastor, o senhor está falando contra o culto, a igreja, de maneira nenhuma. Todas as vezes que você tiver oportunidade, venha. Para todos os cultos que você tiver saúde e força para mim. Glória a Deus, aleluia. Mas a nossa vida não muda quando nós entramos aqui. A nossa vida muda quando Jesus entra lá dentro da nossa casa. Nós temos muitos crentes, pastor Severino, que tem um encontro com Jesus só aqui. Saiu daqui e não tem mais relacionamento com Ele. Dessa porta para fora, nós somos como Zaqueu. E estamos dizendo, já cumpri a minha obrigação, já fiz a minha parte. Zaqueu é aquele que sobe na figueira sem compromisso, sem relacionamento. É aquele tipo de pessoa que diz assim, eu vou para o culto, quero ouvir uma boa palavra, quero ouvir uma boa música, quero estar num lugar privilegiado, porque ele estava no alto e ele era importante demais para estar no meio da multidão. Eu sou um alto funcionário do Império Romano, não posso ficar no meio do povo, vou subir num lugar privilegiado, um camarote, um lugar especial para ver Jesus. Eu não vou ficar no meio desse povo, não, de maneira nenhuma, já sou pequeno, já sou de pequena estatura, preciso subir. Ele viu aquele sicômoro como um camarote, olhar Jesus por cima. Ele tinha esse ar de superioridade, mas Jesus fez ele descer. Jesus entrou na casa dele, Jesus salvou ele, Jesus perdoou ele, ele confessou os seus pecados. Ele disse, não tem problema, ainda que eu fique pobre outra vez, ainda que eu tenha que dar metade dos meus bens para os pobres, eu dou. Se eu defraudei alguém, eu devolvo 1, 2, 3, 4 vezes mais. Que eu empobreça, que eu não tenha nada, mas esse encontro mudou a minha vida, a vida da minha família. Jesus entrou na minha casa, e a casa que Jesus entra é uma bênção, irmãos. Porque se Jesus entrar em casa primeiro, quando a gente chega aqui, irmãos, o ambiente já está pronto, já está preparado. Nós queremos que Jesus resolva todos os nossos problemas aqui. Nós entendemos que aqui é o lugar de resolver tudo. Não, a tua casa é um altar. Jesus precisa estar lá, Jesus precisa falar lá. Se você sente a presença de Deus aqui, mas não sente a presença de Deus na sua casa, alguma coisa está errado na sua religiosidade. Nós precisamos descer da figueira hoje e dizer, Senhor, a presença, a graça, o poder, a unção que eu sinto aqui, eu quero sentir lá em casa também. Eu quero sentir dirigindo o carro. Eu quero sentir quando eu estiver na avenida. Eu quero sentir quando eu estiver no meu trabalho. Eu quero sentir quando eu deitar na minha cama, quando eu sentar no meu sofá, quando eu sentar com a minha família na mesa. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ter a garantia de que o Senhor está dentro da minha casa. Porque senão nós vamos nos tornar um religioso. A gente vem aqui, sente uma alegriazinha, dá uma glória a Deus, de vez em quando enxuga uma lágrima, outros nem o lenço carrega mais, porque ele chora de jeito nenhum. E a gente sente essa coisa gostosa do culto, dos louvores, dos hinos. Aí a gente sai para fora, acabou. Parece que o encontro com Jesus foi aqui. Parece que Jesus está enclausurado aqui dentro. Há uma hora de culto, e depois Jesus nos deixou, e nós deixamos Ele, e nós não temos mais nada com Ele, e Ele não tem mais nada conosco. Não é assim. Jesus habita em você, Jesus mora em você, Jesus precisa estar lá dentro da tua casa também.
Às vezes nós estamos olhando as coisas por cima. E quando a gente olha por cima, nós temos um ar de superioridade. Que somos maiores, que somos melhores, que estamos sobressaindo. É bom a gente crescer. Ser de pequena estatura não é perfeito. Pode ser uma qualidade, pode ser uma bênção para a nossa vida. Não fique preocupado em ser o maior, em ser o melhor. Deus também trabalha com os pequenos, Deus também trabalha com o menor. Deus também usa aqueles que não são para confundir os que são. Às vezes, irmãos, nós somos tomados por uma vaidade de que nós somos alguma coisa e nós não somos nada. Mas o nosso Senhor, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode, Ele faz, Ele tem poder, Ele tem autoridade, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Bendito seja o nome dEle. Aleluia, o glória a Deus que eu dou aqui, eu preciso dar também lá no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, porque alguém lá precisa de uma palavra, alguém lá precisa de uma oração tua, alguém lá precisa de uma palavra que sai dos teus lábios. Então deixa Deus te usar, o Deus que te usa aqui, te usa na rua, na calçada, no ônibus, no trem, no avião, aonde você colocar os pés, aonde você estiver. Seja um instrumento de Deus, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, usado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oremos. Nosso Deus e nosso maravilhoso Pai, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero engrandecer o teu nome. Jesus, aleluia! Deus, o Senhor é fiel, aleluia! Eu quero, Senhor, mais uma vez dizer que tudo que o Senhor faz está certo. Obrigado, Jesus. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque algumas coisas eu não aceito. Algumas coisas eu não quero que sejam feitas assim. Mas isso faz parte da minha natureza caída, falida e derrotada. Mas eu sei, Senhor, que os teus planos não serão frustrados. Eu sei, Senhor, que aquilo que o Senhor faz é bom. Obrigado. E se o Senhor mandou descer, nós vamos descer. Sim, Se o Senhor disse que quer ir para casa conosco, Senhor, Tu és bem-vindo na nossa casa. Tu és bem-vindo, Senhor, em nosso ser, em nosso viver. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a Ti, Senhor, não nos deixa sair deste encontro da mesma maneira que nós chegamos, não, Senhor. Nós não queremos sair deste encontro voltando a ser o que éramos antes. Nós não queremos sair deste encontro, Senhor, sem uma transformação. Nós queremos sair deste encontro como Jacó, que com dor, ferido na coxa, andando de maneira diferente, como ele nunca andou antes, mas com a vida mudada, transformada, com um nome novo, com uma vida nova, marcado pelo encontro poderoso que teve com o Senhor no Val de Jabó. Nós queremos, Senhor, que este encontro seja marcante para nós, não apenas para o ambiente do culto, mas para daqui uma hora, para daqui um dia, uma semana, um mês, os efeitos deste culto e desta graça que é dispensada sobre nós ainda seja o nosso alimento, como foi a comida que o anjo trouxe para Elias, que fez ele caminhar 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Nos faz caminhar, Senhor, nos dá um alimento que verdadeiramente muda as nossas vidas. Nós estamos cansados, Senhor, de encontros superficiais. Nós estamos cansados, Senhor, de encontros em que as pessoas saem
piores do que chegaram. Nós estamos cansados, Senhor, de cultos que não promovem nada de bom, Senhor, no nosso caráter, na nossa vida cristã. Nós estamos cansados, Senhor. Nós não queremos este Evangelho. Nós queremos o Evangelho da transformação. Nós queremos o Evangelho do poder de Deus que muda corações, vidas, atitudes e decisões. Nos ajuda, Senhor. Nós pedimos todas estas bênçãos para a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos encerrando. E aos irmãos que irão participar da ceia, por gentileza, sentem-se essa fileira no meio, após a bênção apostólica, para que seja servida a ceia aos irmãos que não puderam estar aqui no sábado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. E com alegria nós dizemos juntos, amém. Deus abençoe, irmãos. Eu quero pedir aqui para 2 obreiros, pastores, nos ajudar a servir a ceia aos nossos irmãos.